E uma coisa importante também, que era até para... A gente não tem como cravar também aqui no Brasil que a Delta está só em um lugar específico, né? Por conta que nossa rede de testes é muito. Os profissionais são muito bons que trabalham com isso, se dão o máximo, só que não tem muito incentivo para isso acontecer, né? Então a gente fica meio que em certas regiões do Brasil às cegas, né? Exatamente, né? Se a gente já tem uma limitação para testar, para ver se a pessoa está ou não com o vírus, a gente já tem uma grande subnotificação sobre isso, e Isa pode falar bastante sobre isso, que ele tem muita propriedade. Então, se a gente já tem uma subnotificação disso, a gente tem uma subnotificação maior ainda para sequenciar, né? Ver certinho como é esse material genético aí do vírus que está infectando essa pessoa, para comparar com o banco de dados, né? E daí ver qual variante, né? Tu tem um match maior, ou seja, uma correspondência de igualdade, similaridade maior, né? Então, a gente tem que sempre lembrar que a gente só faz sequenciamento, né, se a gente tem uma amostra positiva. Então, se a gente já tem, por exemplo, um conjunto, uma subnotificação de amostras positivas, e sabendo que eu vou sequenciar uma parte delas, então aumenta ainda mais essa questão de subnotificação. Então, realmente, né, com certeza, né, isso a gente pode afirmar com bastante segurança, não é por falta de capacidade, não é por falta de pessoal, não é por falta de gente muito boa que sabe muito bem fazer isso e conduzir essa testagem. Uhum. Nosso problema é investimento em teste, é investimento em mais recurso para poder fazer mais sequenciamentos, mais laboratórios que possam fazer isso, né, aumentar a demanda, enfim, dessa técnica. Então, realmente, o problema é no direcionamento de investimento, que a gente sabe que é um problema desde o início da pandemia, né? Essa nossa capacidade baixa de testagem, uma testagem que eu aprendi com Isa, que é reativa muitas vezes, né? Só vai testar o cara que vai lá no posto, que tem sintoma. Então, eu não estou testando a pessoa assintomática, não estou testando aleatoriamente para pegar uma pessoa e descobrir que ela está com Covid ou não, mesmo ela não tendo nenhum sintoma. Eu não estou fazendo isso, né? Então, isso é muito complicado, já torna toda essa situação, né, que a gente só está pegando os sintomáticos e uma parte deles. Porque tem muita gente sintomática que não precisa necessariamente ir no hospital e não necessariamente testa. Então, percebam que a gente está vendo só uma pequena parcela do problema. E uma pequena parcela dessa parcela é a que vai ser sequenciada. Então, realmente, a gente tem uma subnotificação importante aí e falta investimento, né? Uma coisa que eu lembro do começo da pandemia que o Atila comentava, que eu acho um paralelo muito bacana, é como se a gente estivesse no escuro com uma velinha. A gente não está conseguindo iluminar tudo para poder enxergar. A gente tá, a pessoa melhor para falar sobre isso é o Isa, o nosso mestre de dados aqui. O quanto difícil é conseguir dados da Covid, né, Isa? Não, e isso que a Mel falou, por exemplo, vale não só para subnotificação, como para reinfecção também, é a mesma coisa. Sim. Que a gente diz, tem pouca reinfecção. Na verdade, tem pouca detecção, né? A gente não tem como ver, porque o nosso sistema de detecção ele é muito pouco. Isso que a Mel lembrou é muito claro. A pessoa, por exemplo, assim, a pessoa está com sintomas, e ela resolveu fazer assim, quer saber? Não deve ser Covid, eu acho que é gripe. E vai trabalhar e tal, e não busca o sistema de testagem, ninguém vai interpelar ela no meio do caminho e agarrar ela, dizer, vem cá que eu vou te testar. Isso não acontece, a gente não tem. Isso, onde é que reflete? Num indicador que eu gosto muito de falar e lembrar, que é o indicador da positividade. O que é a positividade? Eu tenho lá, eu fiz 100 testes naquele dia. Né? Desses 100 testes, 10 deram positivo, ou seja, 10% dos meus testes foram positivos, eu tenho 10% de positividade. Se eu tenho uma positividade ali de 5% para cima, significa que eu já estou perdendo o controle de onde estão essas pessoas. Entendeu? Se 5% dos meus testes significa que se eu não me ligar, daqui a pouco vai começar uma a passar para outra, e aquela rede de contatos, e eu vou começar a perder o controle. Né? Vou dar o exemplo de Nova York, por exemplo. Nova York, eles tinham uma positividade lá de 1,5%, 2%, quando eles estavam controlando com as medidas não farmacológicas, né, antes de vacinar. E aí, quando subia de 1,5%, por exemplo, para 2,5%, dava aquele salto de positividade, eles sabiam até o bairro que era, sabe? Isso aqui foi porque eles testavam muita gente, aumentou a positividade, naquele bairro eles faziam isolamento daquele bairro, né, e tentavam conter com as não farmacológicas. Aí tu pega nós aqui do Brasil, primeiro que a gente nem mede a positividade. Se procurar, tu vai ver que esse indicador nem está em painel nenhum, pouquíssimas pessoas têm. Quando a gente consegue a positividade de algum lugar que outro, a gente vê que é 35%, 40%, 45%,
sabe? Por causa dessa baixa capacidade de testagem.